Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E bom dia e boa tarde para quem vai nos ver depois, né? Estamos aqui falando do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, e estamos gravando para o programa Espiritismo e Vida, da série Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre o capítulo 6, né? O Cristo Consolador, item 6, em especial as instruções dos Espíritos, do advento do Espírito de Verdade. O item 6, em especial, traz duas mensagens, né? Do Espírito de Verdade, e que, efetivamente, essas mensagens nos trazem um consolo muito grande. A primeira, em especial, nós vamos ler aqui para ficar mais fácil o entendimento, e na sequência a gente dá a explicação. Então, a primeira mensagem diz o seguinte: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. E assina, né, o Espírito de Verdade, em Paris, 1861. Verdade, essa mensagem ela tem um cunho essencialmente de esperança, né? O Espírito de Verdade nos revela, em sua essência, que nós, como seres humanos, como seres encarnados durante a vida, nós temos que ter essencialmente esperança. Por mais que os problemas surjam à nossa porta, que as dores, né, nos atingem duramente, nós precisamos ter em nossos corações a chamada esperança. Faz ele até a alusão, né, do choro no Getsemane, onde então lá no Jardim das Oliveiras, naquele momento crucial que Cristo estava ali e que chorou, né, e com certeza também os anjos consoladores assim o farão conosco, nos consolando diante das nossas dificuldades. Diz ele ainda que nós necessitamos, através do esforço da charrua, né, a nossa charrua em especial, isso é o nosso trabalho, o trabalho que dignifica, que traz ao homem o equilíbrio tanto do físico como da mente. Nós devemos executá-lo da melhor forma possível e, com certeza, né, através do trabalho digno, através do esforço na melhoria tanto de nós como do nosso próximo, e mesmo que as adversidades aconteçam, nós seremos consolados, porque esse trabalho nos traz o pão terrestre, né? Mas, como ele diz, as nossas almas não estão esquecidas. Isso significa dizer que os espíritos luminosos que nos acompanham estão sempre atentos às nossas dificuldades, estão sempre nos dando o suporte necessário, mesmo que nós não percebamos. E diz ele também que quando soar, né, a nossa hora do repouso, isso é, quando vier o nosso momento crucial, onde
está destinado o nosso desencarne, né? Ele diz até fechar a luz, né, dos nossos olhos. Diz ele que neste momento nós seremos consolados, né? Nós seremos amparados pela espiritualidade e que nesse momento difícil que todos nós, né, iremos passar, nós teremos ali o amparo e o apoio por parte da espiritualidade, né? Então, nós não precisamos ter medo, não precisamos ter o receio, porque levado a vida corretamente, dignamente, né, o dever retamente cumprido, nós seremos amparados pela espiritualidade nesse momento que todos nós iremos passar. E diz ele ali no fim, né, que a luz substitui as trevas e o mais desnudo dentre todos vós talvez será o mais resplandecente. Então é aquela questão, né, da humildade, né, em que em vida nós devemos cultuar, né, essa humildade para que depois nós possamos receber o galardão da felicidade quando então nós desencarnarmos. E por mais humílimos que sejamos, né, evidentemente vamos ter a compensação através aí do nosso esforço na matéria. A segunda mensagem, né, do Espírito de verdade diz o seguinte: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Assina a mensagem também o Espírito de Verdade, em Paris, 1861. Seguindo a mesma linha praticamente da mensagem anterior, né, inicia ali o Espírito de Verdade, né, dizendo que nós devemos, através do nosso esforço, né, carregando os nossos fardos, assistir aos irmãos que conosco convivem. Não é o acaso, né, que nós convivemos em determinado seio familiar, em determinado seio profissional, enfim. As pessoas que nos cercam, elas têm um propósito maior, né? Não há o acaso traçando o companheirismo entre nós, em especial a nossa família. Então, os companheiros que estão ao nosso redor, né? E se nós, através do nosso esforço, suportando os nossos fardos, né? Nós realizarmos o melhor para com eles, os nossos irmãos, né? E que consigamos amá-los da melhor forma possível, então nós seremos assistidos por parte da espiritualidade. Na sequência, ele nos fala também que nós precisamos beber, né, dessa doutrina fecunda que nos ilumina e que nos traz o conhecimento, né? E ele diz que a instrução, né, preciosa da doutrina dissipa os erros, né? E também nos traz serenidade em relação às eventuais revoltas, né, em que a gente possa estar ali participando. Então, a doutrina espírita tem esse cunho, né, de nos trazer a luz diante das trevas, nos trazer a paz diante das vicissitudes,
e nos alerta em relação aos problemas que nos cercam, em relação, muitas vezes, às leis de causa e efeito e tantos outros postulados que a doutrina espírita nos ensina. Então, esse recurso iluminativo que é a doutrina é muito importante e o Espírito de Verdade nos dá, né, esse alerta em relação a nós nos instruirmos, bebermos dessa fonte fecunda para estarmos melhor preparados diante das vicissitudes, né? E diz ele que nós temos que também ter serenidade e equilíbrio, principalmente em relação às vicissitudes de ordem monetária, né, de ordem capital, principalmente na comparação com, muitas vezes, aqueles que estão ao nosso redor e estão na abastança, né? E que a gente pode ter uma falsa ideia, né, que tal fulano está muito melhor do que eu. E ele diz ali que muitas vezes, né, o peso e o fardo dos ricos do mundo é muito maior do que a gente supõe, né? Tem também aquela alusão, né, a parábola do camelo e da agulha, né, em referência ao rico entrar no reino de Deus. Então, nós sabemos que a prova da riqueza, do poder, ela suscita muitas dificuldades, né, e quedas, e por isso, então, ela é muito difícil. E, nesse sentido, ele dá esse alerta em relação àqueles que estão ao nosso redor e que, muitas vezes, a prova da riqueza em que eles passam é extremamente difícil, né? Diz ele ainda que ele está conosco através dos apóstolos, em especial um apóstolo, e diz que nós devemos, através, né, do preparo, beber da fonte fecunda, isso é, dos ensinamentos deixados através do Evangelho, em especial do Consolador prometido, né, nos preparando novamente. Ele faz uma alusão ao desencarne futuro, né, novamente nos preparando aí para o que virá após o desencarne. Essa preparação em vida, ela é fundamental, porque ela vai nos trazer, né, todo um conjunto de equilíbrio, de serenidade, para que então, diante desse momento crucial, nós tenhamos aí a consciência reta, né, do dever cumprido. E isso faz toda a diferença, né? Diz ele ainda, né, faz uma alusão à argila, né? A argila é aquele material, né, o barro, onde nós construímos e modelamos, né, aquilo que a gente acha melhor. No sentido aí, ele está dizendo para modelar, né, a construção de um futuro melhor, né, através das boas obras. Então, quando ele diz lá, modeleis vós mesmos, né, a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da imortalidade. Então, esse paralelo que se faz com os atos da vida que nós devemos modelar, né, um futuro digno, correto, através da esperança, através da caridade, da fraternidade, isso vai constituir para nós, num futuro, uma imortalidade no sentido da serenidade, né, da perfectibilidade, do crescimento rumo à luz que todos nós estamos destinados, mas isso se faz no dia a dia, no trabalho, na construção de um dia melhor, né, na execução das tarefas da melhor forma possível, na prática da caridade, na prática da fraternidade. Então, nós, como trabalhadores do Cristo que devemos ser, nós temos que ter esse contexto, né, de executarmos o melhor durante em vida. E essas duas mensagens, ela sempre faz o reporte, né, da questão do sofrer bem agora, né, de passar pelas provas nesse momento da melhor forma possível, para depois colher lá na frente os bons resultados. Se nós formos observar o Sermão do Monte, né, o Sermão das Boas Aventuranças, é praticamente essa ideia, né, do bem sofrer agora,
né, de passar pelas provas da melhor forma possível, para depois, lá na frente, recolher o galardão da felicidade, né? Sabendo todos nós que a felicidade não é desse mundo, né? Ela não pertence à Terra, né? A felicidade, ela está em outro patamar, em especial no plano espiritual, quando bem vivido, e também nos orbes mais adiantados. Então, neste momento, nós passando, né, pelas provas, em especial porque estamos num planeta de provas e expiações, devemos nos esforçar para suportar as vicissitudes que neste momento todos nós estamos a passar, e se suportarmos com resignação, com equilíbrio, com serenidade, com esperança, né, nós teremos então no futuro a colheita, né, através aí do dever retamente cumprido. Essas duas mensagens especiais são mensagens de esperança, né? São mensagens que nos traz aí um futuro bom, se agora no presente nós suportarmos da melhor forma possível. Então essas são as instruções em especial, né, do Espírito de Verdade, e elas têm, né, como motivação a esperança, né? A esperança, como se fala popularmente, é a última que morre, né? Então nós temos que cultuar essa esperança não de forma passiva, né? Nós temos que cultuar a esperança obrando, trabalhando, exercitando, né, a máxima da fraternidade e da caridade, e assim então estamos nos preparando para o futuro. Nós vamos ficando por aqui, né? Essas duas mensagens, elas são curtas, objetivas, mas nos trazem aí esse sentido, né, da esperança. Agradecemos a oportunidade, que os nossos irmãos aí que estão nos olhando, observando, tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, que Jesus abençoe a todos e que possamos estar reunidos em nome do Cristo para podermos trabalhar da melhor forma possível. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.